Paz do Senhor, eu quero estar começando esse vídeo lendo um versículo que está em Hebreus 4, versículo 15, que vai dizer assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Quando você está lendo o contexto de Hebreus 4, você vai ver que esse versículo está falando a respeito do Senhor Jesus, que nós temos um sumo sacerdote, ou seja, nós temos alguém que, como nós, amém, como está escrito aqui, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, Jesus na terra era como nós, sujeito à tentação. Só que detalhe, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Entenda uma coisa, já que o próprio Senhor Jesus foi tentado de diversas formas diferentes, não é de se esperar que nós também venhamos ser tentados. A Bíblia mesmo vai mostrar também um determinado momento da vida do Senhor Jesus no qual ele é tentado. Eu vou abrir aqui, tá em Mateus, na verdade já está aberto aqui, bem aqui, Mateus 4, perdão, isso mesmo, Mateus 4. Vou começar a ler aqui no versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus vai responder: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Perceba que Satanás, ele está literalmente tentando, vamos dizer assim, citar as escrituras, mas tipo assim, eu te cito isso aqui, mas eu escondo ali. Porque ele citando isso aqui para o Senhor Jesus, mostrando as escrituras, não, mas está escrito, você pode se jogar, os anjos vão te segurar. Sabe o que Jesus vai responder para ele? Versículo 7. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Sabe, Satanás ali, de alguma forma, tentando minar a fé do Senhor Jesus, tentando fazer Jesus cair no erro. Só que, ao mesmo tempo que Satanás sopra uma coisa, escondendo outra, né? Cita ali, não, se jogue daqui, mas não fala para Jesus. Mas você também não pode pôr à prova o Senhor seu Deus, né? É Jesus que sabe. Então ali é como se fosse, a Bíblia vai comparar, as Escrituras vai comparar a palavra de Deus como uma espada do Espírito, sabe? Então ao mesmo tempo ali havendo como se fosse uma batalha, sabe? Entre Satanás e Jesus. Satanás ali tentando induzir Jesus ao erro, mas Jesus ali com a palavra de Deus. Aí Satanás vai fazer o seguinte, versículo 8. Depois o diabo leva ele a um monte muito alto e mostra ali todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Versículo 9. Satanás vai dizer: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Vê? Aí Jesus diz o quê? Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, qual é uma das formas de você vencer a tentação? Primeiro, conheça a palavra de Deus. Conheça aquilo que agrada a Deus, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Porque às vezes as pessoas se levantam para tentar te colocar num caminho no qual você não deveria ir. Sabe, através de conselhos, através de atitudes, através de algo que você vê ou que você ouve. E às vezes você é induzido ao erro porque você não sabe, você não conhece o que está escrito. Às vezes Satanás poderia dizer para você, como disse para o Senhor Jesus, ele mostra as coisas para você e diz: vou te dar tudo isso aqui, só me adore. Agora, você conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus, aquele que você ama, aquele que você serve, o que você vai dizer? Está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. É o que o Senhor Jesus falou e é o que eu também vou falar. Entende? Então, conheça as Escrituras, conheça a vontade de Deus para você não cair no erro. Essa foi a terceira tentação, né? Pela qual o Satanás tenta lhe tentar Jesus, mas é como a Bíblia diz: Jesus passou por todo tipo de tentação. A Bíblia relata aqui
alguns tipos pelo qual ele passou. Aí a Bíblia vai dizer, versículo 11, então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Agora, no livro de Lucas, que vai relatar também isso, Lucas 4, vai dizer uma coisa que não está escrito nesse livro de Mateus. Vai dizer assim, ó, versículo 13 de Lucas 4. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Então, quem sabe o próprio tentador não tenha voltado outras vezes para tentar o Senhor Jesus, não é mesmo? Até ocasião, ele deixou até ocasião oportuna. Amém? Então, você passa por uma tentação hoje, mas possa ser que mês que vem você passe por outra. Agora, um outro versículo que eu queria, um outro livro, um outro capítulo que eu queria estar mostrando para vocês é o capítulo 6, que eu acredito que é a segunda coisa que eu quero ensinar para quem está me ouvindo a respeito de tentação. O próprio Senhor Jesus vai nos ensinar como não cair em tentação. Amém? Por um lado eu disse, conheça a palavra de Deus, porque isso é importantíssimo para passar pela tentação. Mas Mateus 6 vai dizer que Jesus ele vai ensinar uma oração. E nós conhecemos essa oração, que é a oração do Pai Nosso, mas preste bastante atenção nessa oração. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém. Está escrito. Você pode usar a oração do Pai Nosso e orá-la. Ou você pode usar ela como um espelho para criar suas próprias orações. Mas uma coisa que o Senhor Jesus está nos ensinando na oração do Pai Nosso, versículo 13, aqui em Mateus 6, é: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você tem que orar a Deus para você não cair em tentação. Isso é um divisor de água. Você pode viver isso. Quando você está sendo tentado, você pode dobrar os seus joelhos e orar: Deus, não me deixa cair em tentação. E você vai ver como isso transforma, como isso muda a circunstância, como isso muda a realidade. Mas de preferência, não espere a tentação chegar para você orar. Já ore de forma antecipada, já viva essa vida de oração, sempre dizendo: Deus, não me deixa cair em tentação. Deus, não me deixa pecar contra você. Deus, não me deixa cair em tentação. É o próprio Senhor Jesus que ensina. Então, primeiro, conheça as Escrituras, porque se você não conhece as Escrituras, nem isso aqui você não poderia saber, que é a respeito dessa oração que o Senhor Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Se você não conhecer as Escrituras, nenhuma informação como essa você teria. Então, conheça as Escrituras e ore para não cair em tentação. Amém? Eu quero ensinar mais uma coisa, no mínimo, que se encontra, eu deixei já aberto aqui também, Mateus 26, que vai falar que Jesus está ali no Getsemane, e é neste lugar que ele vai, que várias pessoas vão ali para prender Jesus. E Jesus está ali com seus discípulos, amém? Então tá, versículo 36. Mateus 26, eu vou começar no versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou só até aqui, até o versículo 41. Perceba que Jesus está dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ele está ligando novamente ao poder da oração, ou melhor, o poder da oração em Deus para não deixar você cair em tentação. Mas o que Jesus está dizendo? Vigie. Tem gente que só ora, mas não vigia. Tem gente que procura cair no pecado com as próprias mãos. É importante que você ore, mas também é importante que você vigie. É importante que você vigie, mas também é importante que você ora. As duas coisas têm que andar juntas, tanto a vigilância como a oração. Amém? Então não viva apenas uma vida de oração, mas viva também uma vida de vigilância. Eu acho que eu disse que essa aqui seria a última dica, né? Mas eu acho que eu vou dar mais uma que está aberto aqui, eu não tinha visto, que é 1 Coríntios 10. Nesse contexto aqui, está se falando das pessoas que estavam no deserto, né? E que saíram
do Egito para herdar uma terra. Aí vai dizer assim, versículo 6, eu vou começar no versículo 6. E essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más. Eles ali morreram ali no deserto. Como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Não, versículo 8. Não pratiquem imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Versículo 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Versículo 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado os fins dos tempos. Versículo 12. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Amém? Perceba uma coisa aqui antes de eu continuar no versículo 12. Está falando aqui, não devemos pôr o Senhor à prova, versículo 9. Se você for ler lá a respeito das tentações que o Senhor Jesus estava passando, uma das, se me lembro bem, foi quando Satanás quis que o Senhor Jesus pulasse de cima do pináculo, acho que é assim que se pronuncia. Aí ele vai e diz, não devemos, está escrito, não devemos pôr o Senhor à prova. Agora, continuando, do versículo 12, agora versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Versículo 13 está dizendo assim, todo tipo de tentação que está vindo sobre vocês é comum para qualquer pessoa. São tentações comuns a homens, a seres humanos. O que vocês estão passando, outras pessoas passaram, outras pessoas vão passar, né? Falando assim nas minhas palavras. Só que tem duas coisas que ele está dizendo. Primeiro, vocês não podem, Deus é fiel, Ele não permite que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, você não pode ser tentado além do que você pode suportar. Seja lá qual for o tipo de situação que você está passando, você não pode ser tentado além do que você pode suportar. É Deus, é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Segundo, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Eu, sinceramente, enxergo isso da seguinte forma. Sempre que você é tentado, Deus sempre te traz um escape. É alguém que te liga, é uma porta que se abre e você pode sair, é um cadeado que está destrancado e você pode ir embora. Alguma coisa acontece, mas Deus sempre dá um escape quando você está sendo tentado. E Deus não permite que você seja tentado além do que você pode suportar. Eu acredito que foi 4 dicas aí a respeito, no que diz respeito à tentação, no que diz respeito a não desagradar a Deus, no que diz respeito a viver uma vida fugindo daquilo que desagrada a Deus. Então não pense que o diabo pode te tentar além daquilo que você pode suportar. Ah não, eu estou sendo tentado muito e eu não consigo e está indo além das minhas forças. Mentira. Ou é você se enganando ou é o diabo te enganando, porque a Bíblia está declarando, você não pode ser tentado além daquilo que você pode suportar. E Deus, Ele dá um escape para que nós possamos suportar. Amém? Medite nessa palavra em 1 Coríntios 10, versículo 13. Olhe todo o contexto, especificamente o versículo 13. Você vai ver que você pode sim viver uma vida com Deus, fugindo daquilo que desagrada a Deus. Amém? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.